pedia para descobrir os valores de x e y em cada uma dessas figuras que eram dadas para a gente. Então, vamos começar pelo item A. No item A eu tenho um retângulo que está dividido em dois triângulos. Aí eu vou pegar só o triângulo, porque é o que a gente tem trabalhado, né? Então, aqui tem um triângulo retângulo com um ângulo de 60 graus, os catetos desconhecidos, mas a hipotenusa conhecida, 12 centímetros. Então a gente consegue fazer o x sobre 12 e encontrar o cosseno de 60 graus, e o y sobre 12 e encontrar o seno de 60 graus. Então essa é a estratégia que eu vou usar para resolver o item A. Seno de 60 graus é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, então y sobre 12, e eu sei que seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, no final das contas, meu y vai ser igual a 6 raiz de 3 centímetros. Mesma ideia, só que agora usando o cosseno de 60 graus, eu afirmo que o cosseno dele é igual a x sobre 12, que é igual a meio. A gente sabe que o cosseno de 60 graus é igual a meio. Então, no final das contas, realizando essas operações, x é igual a 6 centímetros. Quanto ao item B, já começa a ficar um pouquinho mais complexo o item B. Ele deu um paralelogramo pra gente, e a gente sabe que um paralelogramo tem os lados, tem dois pares de lados com a mesma medida, e aí ele mostrou pra gente alguns outros detalhes. Então ele mostrou esse ângulo de 60 graus, e eu sei que num paralelogramo, se aqui é 60 graus, o ângulo oposto também tem que ser 60 graus, assim como esses dois ângulos também são congruentes. Então para esse caso, olhem só o que eu fiz. A gente tem esse triângulo que ele deu pra gente, e que a gente sabe que mede 60 graus por conta desse outro ângulo. E se a gente tivesse um desses lados, a gente consegue descobrir o valor de x e y usando seno e cosseno de 60 graus, ou na verdade, e tangente, né? Seno, cosseno e tangente de 60 graus. Então, como eu faço para descobrir esse valor? Bom, olha só. Esse meu lado mede 12 centímetros. Esse meu lado também tem que medir 12 centímetros. Então, se daqui até aqui medem 8 centímetros, o restante vai ter que medir 4 centímetros. Então daí eu descobri esse 4 e aí consegui usar as razões trigonométricas para resolver o meu problema. Então olhem só, a primeira coisa que eu posso fazer é y sobre 4 e chamar isso de tangente de 60 graus. Então a tangente de 60 seria o cateto oposto a 60 sobre o cateto adjacente, 4. Isso tudo tem que ser igual a raiz de 3, que a gente sabe que é quanto vale a tangente de 60 graus. E aí, no final das contas, isolando o y, a gente chega que y é igual a 4 raiz de 3 centímetros. Para descobrir o x, poderia usar o cosseno de 60 graus, então seria 4 sobre x, ou então usar o seno, que seria y sobre x, mas eu também posso usar Pitágoras. É sempre bom lembrar que o Pitágoras existe e resolve nossos problemas. Então, aqui o Pitágoras seria 4 ao quadrado mais y ao quadrado é igual a x ao quadrado. Então, fiz essa operação aqui. 4 raiz de 3 ao quadrado daria 16 vezes 3. E aqui dá 16, então no final das contas a gente tem 16 vezes 4, percebam? Quando a gente for tirar a raiz de 16 vezes 4, vai ficar 4 vezes 2. Então a gente tem x igual a 8 centímetros. Pode fazer por seno e cosseno, não tem problema. Talvez seja até um pouco mais fácil para não ter que levar as coisas ao quadrado. Mas eu gosto também de lembrar que o Pitágoras existe para vocês não esquecerem ele, porque ele é importante. Então, vamos agora ao item C. No item C a gente tem, de novo, um paralelogramo. Então, mesmo as coisas que a gente já tinha definido valem. Então, se aqui é 45 graus, aqui também tem que ser 45 graus. Se aqui é x, aqui também tem que ser x. E a gente tem agora dois triângulos retângulos, que ele dividiu para a gente também. Mas eu vou usar basicamente esse daqui mesmo. Então a gente tem 6 aqui e a gente tem y aqui. Pessoal, eu escrevi tangente de 45 é igual a y sobre 6. Só para a gente retomar isso. Então, se eu pego esse 45 graus, a tangente dele vai ser y sobre 6. Ou seja, cateto oposto sobre adjacente. E a gente sabe que a tangente de 45 graus vale 1. Então, no final das contas, a gente vai chegar que o y vai ser igual a 6 centímetros. Precisava ter feito isso? Não, existe uma estratégia um pouco mais simples. Olha só, se aqui meu ângulo é 45 graus e aqui meu ângulo é 90 graus, quanto tem que ser esse ângulo daqui? 45 graus também, porque é o que falta para completar 180. Então, olhem bem. Se a gente tem 45 e 45, esse triângulo aqui ele é isósceles.
E se ele é isósceles, significa que esse lado vai ter que ser igual a esse lado. Então a gente já sabe de cara que se aqui é 6, aqui também tem que ser 6. Mais do que isso, se aqui é 6 e aqui é 6, isso aqui é como se fosse a diagonal de um quadrado. É que o quadrado não está completo, mas a gente poderia completar aqui o quadrado de lado 6, e o x seria a diagonal desse quadrado. E a gente sabe que diagonal do quadrado é dado por L raiz de 2. Então nesse caso a gente já obtém direto que o x é 6 raiz de 2. Tá? Então já deixei aqui indicado que o x seria 6 raiz de 2. E não lembro, não percebi que é um quadrado, ou não lembro que a diagonal do quadrado é L raiz de 2, não tem problema. Você pode fazer pelo seno e pelo cosseno, você pode fazer por Pitágoras, que você também vai chegar nesse valor de x igual a 6 raiz de 2 centímetros. Por último, o item D, ele dava um trapézio, esse era o mais complicado de todos os itens aqui, e ele fala que ele é um trapézio isósceles, e aí precisava lembrar realmente o que é um trapézio isósceles. Então, se aqui mede x, aqui também vai medir x. É como se ele fosse simétrico, se a gente passasse uma reta aqui ao meio, por onde eu estou passando o mouse vermelho, é como se ele fosse simétrico dos dois lados. Como não? Ele é simétrico dos dois lados. Então, se aqui mede 120 graus, aqui também tem que medir 120. Esse ângulo vai ter que ser igual a esse ângulo também. Como eu sei que ele é 60, bom, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero tem que ser 360 graus. 120 mais 120, 240. O que falta para completar são 120 graus, dividido em dois ângulos. Então por isso que eu sei que aqui mede 60 graus e aqui também mede 60 graus. Muito bem, a gente já tem um triângulo retângulo aqui. A gente sabe o valor de um dos ângulos, que é 60 graus. A gente sabe essa medida. Então a gente consegue descobrir o x fazendo cateto oposto sobre hipotenusa, que é igual ao seno de 60 graus. Então o seno de 60 seria 6 raiz de 3 sobre o x. E isso também é igual a raiz de 3 sobre 2. A gente sabe que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E aí, isolando o x, a gente chega que ele é igual a 12 centímetros. Para descobrir o y já é um pouquinho mais complicado. Mas olhem só. Eu vou usar essa medida aqui, que eu estou passando em vermelho lá na imagem. Quanto é essa medida? Quanto vale ela? Olhem só. Ela vale 22 centímetros, que é tudo isso, menos o y. Tá? É como se eu estivesse deslocando esse y aqui para baixo, percebam. Tá? Então aqui também mede y. Então eu estou fazendo 22 menos y, que é o que eu escrevi aqui, só que sobre 2, porque aparece aqui e aparece aqui a mesma medida, justamente por eles serem isósceles, por esse trapézio ser isósceles, na verdade. Então essa medida é igual a essa medida, e eu vou usar uma delas para relacionar com o cosseno de 60 graus. Porque notem, o cosseno de 60 graus seria isso daqui sobre a hipotenusa. Então isso daqui, como eu calculei? Eu falei que é igual a a 22, que é tudo isso, menos esse y, só que tudo isso dividido por 2, porque tem uma parte aqui e uma parte aqui, partes iguais. Então 22 menos y sobre 2 teria que ser igual ao cosseno de 60 graus vezes a hipotenusa. Pera aí, Gui, de onde você tirou isso? Ó, simples. Porque na verdade o que eu estava fazendo é que 22 menos y sobre 2, tudo isso sobre x, ou seja, cateto adjacente sobre a hipotenusa, teria que ser igual ao cosseno de 60 graus. Esquece um pouquinho esse daqui por enquanto. Tá? Só que aí eu já passei direto multiplicando. Então ficou 22 menos y sobre 2 é igual a cosseno de 60 graus vezes x. No final das contas, quando a gente realiza essa operação, a gente sabe que o cosseno de 60 vale meio, então o 1 sobre 2 vai acabar cortando com esse sobre 2 aqui, e aí a gente vai ter que 22 menos y é igual a 12, e portanto y é igual a 10.